presidente americano Donald Trump disse neste sábado que vai tomar medidas drásticas se o governo da Nigéria não impedir que terroristas continuem a perseguir cristãos no país. Trump afirmou que vai cortar a ajuda humanitária e pedir ao exército que prepare uma ação militar. Segundo o presidente, os Estados Unidos podem entrar armados até os dentes para eliminar os terroristas islâmicos. Quase 4.500 cristãos morreram. Mais de 3.600 foram presos em casos de perseguição religiosa em todo o mundo, segundo o estudo mais recente da organização internacional Portas Abertas. A violação do direito da fé e de ser cristão. Em vários países, governos autoritários e grupos extremistas impõem suas crenças, apesar de tratados e leis internacionais estabelecerem e garantirem a liberdade religiosa. Muitas vezes a própria opinião religiosa acaba sendo vista como uma ameaça a certos interesses políticos. E isso faz com que os cristãos sejam perseguidos. A organização Portas Abertas mapeou a perseguição contra cristãos pelo mundo. O último levantamento, feito entre outubro de 2023 e setembro de 2024, mostra que essa é uma realidade para quem vive principalmente na África, no Oriente Médio e na Ásia. O Iêmen aparece em terceiro lugar na lista de perseguição a cristãos. País de maioria muçulmana, então os cristãos já enfrentam uma violência. O governo, as instituições não protegem os próprios cidadãos. O estudo da organização Portas Abertas também aponta que quase 4.500 cristãos foram mortos por causa da fé. Dos 10 países com mais casos, 8 ficam na África. A Nigéria é responsável por quase 7 em cada 10 execuções. Os principais riscos hoje na Nigéria para um cristão, especialmente na região norte, são os ataques de extremistas do grupo radical Boko Haram e extremistas no meio da etnia Fulani. A pressão no âmbito individual, no âmbito da família, no âmbito da sua comunidade, do seu país e a pressão contra a igreja. Uma comissão de liberdade religiosa nos Estados Unidos alertou o governo americano sobre o assassinato de cristãos na Nigéria. O Congresso agora discute possíveis sanções ao país africano. Apesar das mortes de cristãos na África, quem lidera a lista mundial de perseguição extrema é a Coreia do Norte. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o país de ditadura comunista é o que tem maior pressão contra a liberdade religiosa. Na Coreia do Norte você tem um grupo pequeno de cristãos, como tem em outras regiões da Ásia, mas eles não são bem vistos pelo governo. Eles têm receio, de serem perseguidos e até mesmo assassinados por conta de terem determinada religião. Segundo a organização Portas Abertas, mais de 3.600 cristãos foram presos no mundo. Cerca de 30 pastores e líderes de uma rede de igrejas secretas da China acabaram presos ou desapareceram no país. A China tem uma série de medidas de perseguição, de repressão, principalmente aos cristãos. O governo determina o que vai ser pregado, o que não vai. Assim como outros direitos humanos, a liberdade religiosa deve ser garantida a qualquer pessoa. Qualquer tipo de religião tem direito a ser exercida em qualquer país do mundo. Isso tem que ser protegido de toda forma, é um direito básico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais neste sábado ter ordenado ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos para se preparar para uma possível ação militar contra a Nigéria, caso o governo nigeriano falhe em impedir o que Trump descreveu como homicídios em massa de cristãos feitos por terroristas islâmicos. Na mesma publicação, Trump ainda ameaçou interromper imediatamente toda assistência e ajuda humanitária ao país africano caso a situação persista. O presidente norte-americano já havia declarado na sexta-feira que o cristianismo enfrenta uma ameaça existencial na Nigéria e que a região precisa ser classificada como país de preocupação particular por violação da liberdade religiosa. Bola Ahmed Tinubu, presidente da Nigéria,
rejeitou as acusações feitas pelos Estados Unidos, dizendo que a caracterização do país como religiosamente intolerante não reflete a realidade. Ele reforçou que a liberdade de crença é garantida constitucionalmente. A Nigéria, país mais populoso da África, convive com múltiplos desafios de segurança interna, como a insurgência do grupo Boko Haram, conflitos entre agricultores e pastores, violência étnico-religiosa e rivalidades regionais. Vou dizer uma coisa. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados. Aqui, na Nigéria, milhões de cristãos estão deslocados em toda a África. As notícias não falam sobre isso. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados, como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos. O pastor Barnabás é um dos milhões de cristãos que enfrentam perseguição violenta na África subsaariana. Ataques de extremistas da etnia Fulani os têm forçado a deixar suas casas e plantações. Nós vivemos aqui em um acampamento de deslocados há 4 anos, quase 5 agora. Cada um desses que vocês estão vendo aqui, todos são cristãos. E nós estamos deslocados por causa da violência. A maioria das pessoas que vocês veem aqui agora são mulheres. Muitos dos homens foram embora, procurando trabalho, um bico só para conseguir a comida do dia. Mesmo assim não será suficiente para uma refeição, nem mesmo para um dia. E a fome leva muitos deles a buscar alimentos em outros lugares. E lá, eles estão sendo atacados pelos extremistas. Mas eles não têm opção, precisam voltar lá mais uma vez. E quando voltam, são atacados novamente. Então, eles fogem. Esta aqui é a minha casa. 3 crianças ficam aqui comigo e minha esposa. E o restante das crianças passa a noite com o meu vizinho. Quando amanhece, eles voltam para ficar comigo, com os pais. Isso é papelão, que nós usamos como cobertura para nos proteger do sol. Como vocês podem ver, esta tenda aqui, daqui para este lugar, é 1,5 metros. Daqui para cá é 1,5 metros. Daqui para cá, 1,5 metros. Isso é menor do que um colchão de casal. Cristãos deslocados no norte da Nigéria são forçados a suportar condições de vida como esta devido à escalada da violência contra eles. Nós acreditamos que eles são contra os cristãos. Quando eles vêm nos atacar, eles nos chamam de Kapari, dizendo que não temos nenhuma religião, o que nos torna inferiores. Eles estão simplesmente atacando os cristãos. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento,
Muitas pessoas são afetadas. Muitas estão feridas. Muitas são mortas. Seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra, então elas sentam aqui para descansar. Como nós podemos ver, não há lona impermeável e não há nada bom que seja capaz de ficar aqui, mas nós conseguimos fazer isso porque é o que temos para ter mais sombra. Nós podemos ficar do lado de dentro, esperando que amanhã seja melhor. Quantos de nós, reunidos aqui, fugimos por causa dos ataques? Isso, levantem as mãos. Levantem as suas mãos. Se as suas crianças não puderam ir até a escola. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento, eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui, nossos olhos estão nele. Até aqui, nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará mais do que nós esperamos. Durante a filmagem, o pastor Barnabás recebeu a notícia de que extremistas da etnia Fulani tinham atacado seu irmão com um facão enquanto ele estava tentando retornar para casa para conseguir comida. A conexão está ruim, não consigo escutá-lo. Venha para onde nós vendemos inhame e vamos nos encontrar. 16,2 milhões de cristãos estão deslocados na África subsaariana. O mundo não está falando sobre isso. A Igreja Africana está pedindo à Igreja Global para se posicionar por eles contra essa violência chocante. O meu nome é Ernesto. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar o nome de Jesus. Eu neguei e eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos, crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado e estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me pegaram, me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja.
havia caído naquele lugar. Eu caía, então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, aqui nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei. Já quando levaram katana e katanaram na cabeça do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então eu disse que não, eu não sou muçulmano, eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram: você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse: sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. E cortaram a minha orelha com aquela faca. Aquela orelha eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Disseram: ok, como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos já mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca. Essa estaca, levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore ali, aquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá. Eu estava sangrando embaixo, o joelho, os pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei enquanto estava a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou. Mas ele ainda precisa de suas orações. Emocionalmente, antes, eu estava mal. Mas fui pensar de que eu tenho uma filha para cuidar. Então, emocionalmente, eu estou também livre, mas querendo lutar para frente, querendo lutar o bem da minha filha para estudar. Em primeiro lugar, uma organização que me ajudou em todo esse processo de medicamento, foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque a dizer que estou muito obrigado
E dizer que eu peço mais orações aos irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Cristo, para que continuem a me orar. Eu faço um pequeno negócio lá em casa, mas é muito pequeno mesmo, né? Para poder me sustentar com a minha família. Passamos mal, né? Vivemos um empréstimo, então estou a pedir orações para que um dia eu com a minha família vivemos tranquilo numa nossa casa pessoal. Peço também orações para a minha zona norte, porque a minha zona norte, a oração que eu peço, crianças andam de qualquer maneira por causa de guerra, crianças não ficam bem, as igrejas estão inseguras, as igrejas da zona norte, os cristãos são perseguidos, então estamos a pedir oração. O que eu peço, né? O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para que perdoe a essas pessoas aqui. Eu peço a Deus, eu oro todos os dias para que eles, o Deus lhes faça parar com isso. O Deus perdoa a eles. Apoie cristãos em Moçambique que enfrentam perseguição violenta. Os vídeos mostram momentos de interrogatório de civis antes de serem baleados a curta distância. Em outra gravação, Abu Lulu começa a atirar em vários prisioneiros após forçá-los a repetir slogans que exaltam o líder das forças de apoio rápido. Chegamos a 920, rumo ao 1000 e estão rindo. As forças conjuntas dos movimentos armados aliados ao exército sudanês confirmaram que as forças de apoio rápido cometeram massacres horríveis contra mais de 2.000 civis nos dias 26 e 27 deste mês, a maioria mulheres e crianças. Abu Lulu, um líder da milícia Forças de Apoio Rápido, afirma ter cometido crimes de limpeza étnica em El Fasher. Matou centenas a sangue frio, matou-os com um largo sorriso, matou-os. E filmou tudo, publicando os vídeos com todo orgulho. O começo é no Sudão. No coração de Darfur estava Al-Fashir, a capital da região, uma cidade de vida, comércio e história em todos os sentidos da palavra. Al-Fashir significa o conselho do sultão e o local de sua luxuosa residência. Hoje, essa cidade se transformou em palco das mais horrendas atrocidades humanas na Guerra do Sudão. Por semanas, nada mais se ouvia em suas ruas além do som dos tiros. Os gritos dos civis em fuga após as forças de apoio rápido invadirem a cidade, realizando execuções sumárias, sequestros sistemáticos e ataques a bairros residenciais e hospitais. As organizações de direitos humanos descreveram o que está acontecendo como crimes de guerra e crimes contra a humanidade, enquanto o governo sudanês fala de um genocídio planejado e enquanto o mundo permanece incapaz de intervir, novas cenas vêm à tona. Cenas e crimes horríveis, inacreditáveis pela sua brutalidade. O mais assustador é que quem as divulga e se orgulha delas são os próprios assassinos. Este, por exemplo, conhecido como Abu Lulu, publicou ele mesmo vídeos em que realiza execuções sumárias, vangloriando-se abertamente nas redes sociais. Contas verificadas publicaram vídeos mostrando o chamado Fathi Abdullah Idris, conhecido como Abu Lulu, que é um comandante de campo com patente de general nas forças de apoio rápido, enquanto executava sumariamente civis sudaneses na cidade de Al-Fashir, em Darfur, sob a alegação de que pertenciam ao exército sudanês. Relatórios de campo confirmam que a conta de Abu Lulu no aplicativo TikTok documenta sua presença há anos entre as fileiras das forças de apoio rápido, mostrando-o em uniforme oficial participando de campanhas de campo e em vídeos que registram os crimes que cometeu contra civis desarmados. Os vídeos mostram momentos de interrogatório de civis antes de serem baleados a curta distância. Em outra gravação, Abu Lulu começa a atirar em vários prisioneiros após forçá-los a repetir slogans que exaltam o líder das forças de apoio rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti. Outras gravações documentaram execuções em massa e corpos de dezenas de vítimas nas ruas de El Fasher, que foram mutilados e alguns queimados, enquanto membros das forças de apoio rápido celebravam Abu Lulu como um comandante vitorioso. Vamos assistir a este vídeo, por exemplo, juntos agora. Hoje esta é a dignidade dos francos, nosso irmão Bachar e sua excelência, bondade,
memórias conosco. Que dignidade esta noite. Esta noite, claro, é esta a celebração. O clube chegou ao total de 900 associados. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Rumo ao 1000, é isso aí, pessoal, vamos lá. Né? Zolda pode dominar, pode acabar com a sua rua, Abololo. Vá para as portas lá. Abololo, a pessoa que se rende acaba pagando caro. Essas pessoas já chegaram a 900. Deus é grande. Vamos rumo ao 1000, só falta um pouco. Deus está conosco. Qualquer marido que passar pode mudar tudo, mas o marido que enfrenta o desafio permanece. Não tenha medo. Estamos ao seu lado. As imagens do Sudão são assustadoras. Chegamos a 920 rumo ao 1000 e estão rindo. As forças conjuntas dos movimentos armados aliados ao exército sudanês confirmaram que as forças de apoio rápido cometeram massacres horríveis contra mais de 2.000 civis nos dias 26 e 27 deste mês, a maioria mulheres e crianças. E idosos, considerando o que aconteceu como um crime de genocídio completo. Em uma transmissão ao vivo no TikTok, Accra Abululu admitiu ter matado mais de 2.000 cidadãos sudaneses durante as batalhas de Al-Fashir, depois de já ter se gabado anteriormente de ter matado cerca de 900 pessoas. Apesar disso, em um vídeo posterior, ele negou pertencer às forças de apoio rápido, alegando ser apenas um cidadão respondendo aos ataques do exército. No entanto, as imagens de sua aparição e das forças de apoio rápido, ao lado de líderes conhecidos das forças de Hemedti, desmascararam essa alegação, confirmando as investigações jornalísticas que sua negação é inválida diante das evidências visuais e de campo. Nas plataformas, os ativistas afirmaram que o canal das forças de apoio rápido e líderes de Hemedti negaram a acusação, mas provas mostram o contrário. Ativistas denunciam tragédia humanitária em Al-Fashir, enquanto Abululu se gaba de matar civis. Saif al-Din diz: ele é visto em vídeos matando civis e prisioneiros com muitos crimes registrados. Já matou dezenas e há provas irrefutáveis para julgá-lo. Hamto diz: Nushad Sudani, no site X, é o assassino do chefe Ahmed, dono de um restaurante. Hamda diz: um ativista sudanês no site X afirma que o assassino do tio Ahmed, dono de um restaurante na cidade de Al-Fashir, perto do hospital Nabd al-Hayat, é o mercenário assassino Abululu. Ele estava entre os mercenários Janjaweed presentes na refinaria de Al-Jaili. Depois fugiu para Kordofan e de lá para Al-Fashir. Abululu executou um grande número de cidadãos em Al-Jaili e Al-Fula e agora continua cometendo seus crimes em Al-Fashir. Sheiter al-Jouli descreve Abululu como um criminoso que sente prazer em matar familiares e pessoas inocentes. Consta que ele alinhou um grande número de cidadãos inocentes, fotografou-os e os matou para se gabar do ato. Aquele ser horrendo, Dulkifl Abululu, um líder da milícia Forças de Apoio Rápido, afirma ter cometido crimes de limpeza étnica em El-Fashir. Matou centenas a sangue frio, matou-os com um largo sorriso, matou-os. E filmou tudo, publicando os vídeos com todo orgulho.